Bom, pessoal, bom dia. 9 de janeiro, 7h03 da manhã, horário de Brasília, também do Uruguai. Estou aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, indo em direção à fazenda de um colega nosso aqui próximo e vou iniciar o relatório da semana. Primeiro, eu preciso fazer o comentário a respeito do que aconteceu ontem, né? Um ato que gera muita expectativa, porque muitas pessoas estavam torcendo para que alguma situação fosse tomada, né? Mas eu preciso considerar que o que aconteceu agora foi com certeza um ato antidemocrático, né? Principalmente pela situação de invasão de poderes públicos, né? Eu sei que tem muita gente que torce para que seja tomada alguma atitude, principalmente levando em consideração que todas as reivindicações que foram feitas de forma democrática e de forma pacífica, e dá a impressão de que agora houve um cessamento da paciência, né? Fim da paciência, onde culminou no que aconteceu ontem. As lideranças de direita do Brasil, elas estão sem cabeça, né? Estão acéfalas, não tem ninguém para liderar, não existe uma posição para que pudesse ter sido mitigado esse tipo de situação. E agora existem duas retóricas, né? Quem invadiu ou quem não invadiu. Se isso foi o false flag, né? Ou a oposição forçando essa barra, que é possível, ou as lideranças de direita tomando essa atitude, no mínimo imbecil, né? Por isso me faz um pouco de surpresa isso não ter acontecido antes e ter acontecido dessa forma. O fato é que nós tivemos instituições invadidas, e isso é realmente um ato antidemocrático e vai trazer consequências. Eu estava vendo os posts do nosso presidente ex-presidiário deixando a culpa sobre essa invasão nas lideranças da direita, né, em específico Bolsonaro, né? E ele com certeza vai utilizar isso de forma política para início à caça às lideranças da direita. Então todas as pessoas que se propuseram a favor da direita ou de forma mais contundente contra o que estava acontecendo e está acontecendo no Brasil, vão ser de certa forma caçados, e agora com uma motivação legítima, né? Que é, olhando a retórica pelo ponto de vista da esquerda, a defesa da democracia contra atos de terrorismo, como até a Globo acabou falando ontem nas suas pautas, né? Para o momento não há nenhuma forma de ter uma contraposição a isso, até porque o Congresso, que teoricamente seria de maioria de direita, ele vai assumir em fevereiro, e a impressão que dá é que o governo novo está fazendo à risca o manual do livro de Maquiavel, né, o príncipe, dizendo que quando você for fazer algum tipo de maldade, você faz elas rápido e todas de uma só vez, né? O que está acontecendo nesse momento em relação até ao próprio decreto das armas, que está cheio de inconstitucionalidade, mas foi enviado como um decreto, né? Realmente é muito estranho, né, eles terem colocado as proteções ontem, um pouquinho antes do processo de invasão, e não ter absolutamente ninguém, com exceção de algumas poucas unidades policiais, para defender a Praça dos Três Poderes em um momento tão conturbado e que ainda não terminou, né? Mas vai ficar a retórica. Para nós, o que houve foi uma invasão e vai ser usado isso de forma política e com certeza com efeitos sérios na economia, né? De qualquer forma, eu esperava que isso viesse a acontecer, né? Mas eu preciso ser sincero que eu não imaginava que fosse tão rápido e de forma tão contundente. E eu preciso chamar a atenção de dois pontos principais. Um que está na tela de vocês agora, que é as taxas de juros. Então eu preferi dividir ela em partes, né? Esse gráfico já é conhecido para quem acompanha o relatório há mais tempo. Aqui o período Dilma, né, onde a gente teve um crescimento das taxas de juros de 6% a 14%. Depois o período do governo Temer, onde a gente voltou a 6%. Período Bolsonaro, onde a gente acabou voltando novamente na casa dos 14,35%. O que a gente precisaria esperar, e agora cada vez mais longe da minha forma de interpretar, é que essas taxas de juros viessem a assumir um plano de queda, como pode acontecer em outros países assim que cessarem os problemas da pandemia de forma definitiva. De qualquer forma, ao meu ver, o agronegócio seria um dos pilares, né,
mas agora ele também está na alça de mira do governo, do ponto de vista de retaliação às coisas que aconteceram no passado. Eu acho que elas podem vir ou até virão. Então eu não quero aqui causar nenhum alarme, até porque eu não consigo enxergar tão distante, mas se a gente fosse fazer um comparativo com o que aconteceu nas economias, principalmente de Argentina e de Venezuela, as taxas de juros fariam com que o capital viesse ao Brasil, mas em cima de uma moeda que não tem valor efetivo nenhum. A gente já perdeu muito do valor da moeda e agora a gente está vendo um arrefecimento nas forças do câmbio no Brasil. De qualquer forma, por o momento, a gente precisa entender que o mercado ele não vai começar a se comportar de forma desordenada, né? Então, todas as forças e as leis que regem o mercado, elas vão continuar agindo de forma racional. O que vai existir nesse momento é uma dificuldade um pouquinho maior da leitura dos movimentos que o mercado vai atingir. Em relação ao câmbio, o que a gente viu foi um toque na casa dos 5.525. Então, se vocês observarem aqui, uma grande consolidação, né, dentro dessa maior, que é a que a gente vem trabalhando dentro dos 5 e os 5,80. E talvez a gente tenha agora toques nas casas inferiores aqui nessa trendline de alta que ainda não foi formada, para que depois esse câmbio venha a tomar uma posição de alta. Claro que do ponto de vista qualitativo, eu acho que nem eu nem ninguém vê esse câmbio arrefecendo, trabalhando nos pontos inferiores das faixas de preço, exatamente pelas motivações que a gente já relatou. A gente está num movimento de geopolítica mundial bastante difícil e agora internamente, no mínimo, de bastante decisão. Claro que quem tomou o governo, ele vai ter uma política em relação ao câmbio, em relação aos juros, que vai ser definida, e a gente vai ter reações do mercado em relação a isso. Mas, para o momento, sempre que o câmbio chega nos 5, ele tem compra, né? Ou bastante índices de compra aqui nesse caso. E quando ele tem situações onde ele chega nos patamares mais elevados, entram os vendedores de forma também bastante forte, como aconteceu assim que ele chegou aqui nos 5,50. Nós não vamos mudar a nossa forma de ler o mercado, a gente acredita que uma volatilidade seja mais severa nesse momento, mas a gente precisa manter essa posição considerando que o mercado é fractal. Então ele sempre vai se movimentar dentro de padrões e parâmetros, que é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, aqui na casa dos 5, aguardando um retorno para a casa dos 5,80 e se mantendo nessa consolidação até o momento que houvesse um rompimento na casa dos 5,80 que poderia levar o câmbio a patamares mais elevados, que não é a nossa previsão para o momento. Então, recapitulando, nosso câmbio entre os 5,20 e os 5,50, principalmente depois dessa retomada bastante forte que foi na última semana, ele tocou os 5,50 e retornou rapidamente. Bom, em relação ao soja, a gente está terminando o nosso tour que iniciou pelo Paraguai e pela Argentina. Não vou entrar muito nesses motes, até porque o objetivo básico foi avaliar as situações das lavouras e confrontar ele com os números que estão sendo reportados, que estão fora do que a gente havia previsto lá no início. Em resumo, também nós vamos aguardar a opinião dos nossos colegas também para fazer uma opinião mais firme, mas por o momento a gente não tem a quantidade de soja disseram que haveria na América do Sul. Então, o resumo do Paraguai. Aquele frio no início causou um dano possivelmente permanente, então muita lavoura sem vagem, né? Sem floração, que vai impactar com certeza na produtividade. As roças muito bonitas, mas com esse problema. As roças do Rio Grande do Sul bastante boas, pelo menos daquela região da fronteira até o Planalto Médio em Passo Fundo, saindo pela região da fronteira. O alarmante é a safra da Argentina, realmente ela está terrível. Então, como eu falei no último relatório, geralmente as safras da Argentina elas são terríveis, né? Os climas aqui eles não são favoráveis nunca à produção de soja. Então, todo ano tem um sofrimento nisso, e esse ano, de certa forma, um pouco mais acentuado em relação ao ano passado. De qualquer forma, aguardando os colegas darem a opinião a respeito das produtividades, mas a gente tem certeza
de que não será o que foi reportado anteriormente. Em relação ao preço, a gente teve um pouquinho de ansiedade, né, durante essa semana em relação a essa movimentação que aconteceu aqui, onde ele veio trabalhar abaixo da casa dos 14,98. Isso pode voltar, né, a gente sabe disso, o movimento do mercado ele faz da forma que ele pretende, né, não somos nós que vamos definir. Mas o que acontece aqui é que houve um rompimento aqui na casa dos 14,98 e um fechamento também acima da casa dos 14,98. Essa linha ela se torna muito forte, a não ser que durante essa semana a gente tenha alguma notícia que faça com que esse preço trabalhe abaixo da casa dos 14,98, ele vai conseguir encontrar um novo suporte aqui na casa dos 14,50 e um novo a casa dos 13,79. Então nós temos três proteções bastante fortes aqui que fazem crer que a gente vai trabalhar em patamares superiores. A gente não pode ser imediatista, né, porque o mercado ele deve trabalhar em movimentos de realização também, mas muito importante essa movimentação desse fechamento acima da casa dos 14,98. Para quem tiver um pouquinho de paciência, a gente pode ver testes aqui na casa dos 14,50. Sendo pessimista, não é a minha previsão nos 13,79, né, que é possivelmente uma movimentação de alta por aqui, mas no mínimo a gente vai ter um respeito nessa trendline de alta aqui. Então, em algum momento do futuro, preços atingindo as casas superiores. Acredito que agora no dia 12, né, durante essa semana já vai ter o relatório do SDA, com algumas notícias mais sérias a respeito das situações na Argentina, que vocês já viram em primeira mão, que podem fazer com que os preços tenham essa movimentação aqui. A gente espera que um toque na casa dos 15,78 seja viável nas próximas semanas, talvez no final desse mês até o final do mês que vem, esperando não ser contrariado. As proteções elas precisam estar nos 14,50, que é mais curto, mas com certeza aqui na casa dos 13,79 é um bom momento para a gente fazer posicionamentos de hedge aqui nessa posição. Estou falando de puts, né? Ou estruturas de put, estruturas de proteção. O preço médio e o volume, eles conseguiram trabalhar bastante forte aqui, o que dá então o preço mais aceito do soja na casa dos 13,79, que é outro ponto de força que nos leva a crer que o soja possa vir a trabalhar em alta nos próximos meses. Rapidamente, o milho americano ele está nas mãos dos especuladores, né? Então, terminando a safra americana, só quem tem estoque no momento de feriado, ele se movimentou de forma bastante lenta e sem rumo definido. A gente mantém a nossa previsão da semana passada, que era um toque na casa dos 633, deve acontecer durante essa semana. Talvez até nos 604, sem muita motivação, considerando as notícias que devem vir da América do Sul em relação ao soja, que pode também carregar o preço do milho. O milho B3 ele deixou também um candle bastante interessante, logo, não é muito bom, né? Mas logo abaixo da casa dos 90, com um topo duplo aqui, o que reforça essa resistência na casa dos 90,66. A movimentação dele é o fechamento desse gap que tem aqui logo embaixo, nos 86, que a gente falou que precisa ser fechado antes que ele venha subir. Então a gente tem uma pequena consolidação que deve ser respeitada e mantida durante os próximos meses, até que a gente tenha notícias mais relevantes a respeito da produção. Então 90,66 em cima e 83 embaixo, ou mais exato nos 84, onde tem esse gap aqui, que deve ser fechado antes dele iniciar a sua trajetória de alta. Em relação ao arroz, é mais do mesmo, né? A gente falou que esse 15,59 seria tocado, ele chegou um pouquinho abaixo, só para reforçar as teorias gráficas, né? Um pouquinho abaixo no 15,59, isso foi alertado ao pessoal do Sul, com certeza aproveitou esse momento, né? A gente tem ainda uma tendência de alta, que ela já vem se arrastando há bastante tempo, mas agora a gente começa a enfrentar momentos de realização. Afinal, essa distância entre o preço de 2 anos atrás e o preço que a gente encontra agora, ela é bastante significativa.
Essa abertura dentro dessa casa aqui, nos 17,90, ela é um indício bastante importante de que a gente pode vir a ter uma realização. Então, a nossa previsão para as próximas 2 semanas, que ele venha fazer um toque aqui na casa dos 16 e que venha respeitar essa trendline de alta e esse suporte aqui na casa dos 16. Sendo pessimista, eu colocaria uma proteção aqui na casa dos 16 caso ele venha trabalhar em patamares inferiores. Sendo muito pessimista, a gente não tem motivação para que isso venha acontecer. Outra proteção aqui na casa dos 14,65. Em relação ao algodão, essa movimentação é bastante interessante, ela vem de encontro com o que a gente tinha também falado há bastante tempo atrás, vou falar aqui em 10, 12 semanas atrás, que o preço não teria nenhum tipo de justificativa para trabalhar abaixo da casa dos 70, a não ser a diminuição do preço do petróleo. Agora a gente tem preços inferiores à casa dos 70, mas que não deve se sustentar por muito tempo, né? A gente tem essa resistência tripla aqui na casa dos 90,19, que vai ser testada novamente, possivelmente dentro dessa semana. E talvez quebrada, né? Quem sabe? A gente não pode perder a fé de que isso possa acontecer. O que acontece é que não temos muitas notícias do ponto de vista quantitativo em relação a prejuízos de safra para que a gente faça com que esse preço venha a ser empurrado para as casas superiores. A resistência mais forte está no 96,81 e caso a gente venha fechar acima da casa dos 102, o nosso destino seria 115. Não é a nossa previsão para o momento. O que a gente enxerga agora é um possível rompimento dessa resistência na casa dos 90,19 e um encontro na casa dos 96. É o que a gente tem como previsão até o final do mês de janeiro. Beleza? Relatório um pouquinho mais curto hoje, com um pouquinho de pitada de política, né? Infelizmente as coisas que estão acontecendo no Brasil nos colocam numa posição de torcida para que tudo venha bem, o que a gente sabe que a gente vai ter um 2023 bastante difícil, mas novamente eu preciso dizer que o mercado ele é soberano e ele vai respeitar os movimentos de mercado, né? De compra e venda. Então mantenha uma confiança no nosso trabalho aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, mas sem nenhum tipo de problema. Agora uma pequena chuva chegando aqui, como prêmio para o pessoal do sul, né? O pessoal da Canoa Mirim está chegando daqui a pouco tempo, depois do almoço. E eu deixo uma boa semana para todos, bons negócios. E assim que tiver uma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.